Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Aqui quem fala é a voz semeando a sã doutrina. Povo de Deus, povo escolhido. Quando eu falo povo de Deus, eu me refiro a todas as pessoas que crê em Jesus Cristo. Amém. Independente de suas placas, independente de sua crença. Se estiver ligado em Cristo, amém, eu acredito, amém, num povo escolhido em todo canto do mundo. Amém? Quero saudar todos, que quem fala é a voz semeando essa doutrina, com o irmão José Gomes. Amém? Aqui querendo um pouco cooperar, amém, com essa obra grandiosa que é essa obra espiritual. Amém? Então todos temos esse trabalho, né, de divulgar tanto com conduta, como eu quero compartilhar com os irmãos. Eu não venho aqui ensinar, eu venho aqui compartilhar, né, algo de Deus ao nosso coração. Amém? E o tema de hoje, irmãos, é o que significa igreja. Amém? O que significa igreja na visão de Cristo? O que significava igreja? Jesus, tem muita gente que diz, não precisa, para que teologia, né? O que é? Às vezes não procura nem ver, nem vai atrás para saber. Jesus mandava que os fariseus e seduceus e senhores da lei fizessem teologia? Claro que ele mandava. Quando Jesus dizia para ele, examinai as escrituras, ele estava dizendo, façam teologia. Teologia é estudar querendo entender, ir atrás, cavar, procurar. Conhece a verdade te liberta. Amém? Então eles não examinavam, por isso que eles não sabiam que tudo estava se cumprindo em Cristo. Então é por isso que Cristo manda ele recorrer à Torá, porque não existia essa Bíblia, o Novo Testamento não existia. A Bíblia que eles conheciam e conhecem até hoje era a Torá, a lei. Amém? O Antigo Testamento que foi dado a eles. Então lá falava de Jesus através dos profetas e Jesus mandava que eles fizessem. Então, não precisa você ir para uma escola, né? Mas se você tem curiosidade, cave, procure, questione, tente entender. É bom? É. Amém? E o Senhor revela, mas ele revela através, se o Senhor Jesus podia dizer tudo para eles ali. Mas por que ele manda eles irem atrás? Porque a gente tem que fazer esforço. É cavar, é um tesouro, tem que cavar. Amém? Então vamos lá. O que significa igreja? Nós vamos ler aqui o texto áureo, não sei se vai dar para dar tudo, em Mateus 16, amém? Versículo 18. Quando Jesus diz para Pedro assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja, vou repetir, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos que entender o que Jesus queria dizer. Para que nós venhamos entender, nós temos que pegar todo o contexto, por que ele fala isso aqui no 18. Ele vem falando aqui, primeiro, para os discípulos, a igreja dele não podia ter a mistura, o fermento dos fariseus. Aí você vem estudando até chegar no 18, que ele fala a minha igreja. Por que ele diz a minha igreja? Porque já havia outras igrejas. Mas o que significa igreja? Igreja, no original, Jesus não falou essa expressão igreja, porque não existe na expressão judaica. O que ele falou no original do hebraico, né? Ele fala eclésia. Eclésia, que significa chamados para fora. Jesus não teve essa expressão igreja, que não existia, só no nosso português aqui que a gente fala. Mas a palavra original é eclésia, reunião, chamados para fora. Era um povo chamados para fora. Por isso que Jesus diz a minha igreja, porque existia a igreja, a eclésia dos fariseus, dos seduceus, amém, dos essênios. Eclésia é chamados para fora. Era alguém, os líderes eram chamados para fora, aquele povo, para se reunir. Amém? Jesus disse não, a minha igreja será fundamentada em mim.
e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ele não disse que Pedro era pedra, ele disse que Pedro era Pedro e a pedra era ele. Toda a igreja, as pessoas que crescem nele e o ser firmada nele. E toda reunião dessa eclésia era feita nele. Então a igreja nunca foi prédio na visão do Senhor, nunca foi um lugar, por isso que a igreja ela tinha que estar em todo lugar, onde ela estivesse, ela era igreja, pessoas, seres humanos, né? Por isso que tem muita gente que diz que igreja é a certa. A igreja certa é você. Se você for fiel, né, se você andar firmado em Cristo, você é a igreja verdadeira. Então a igreja, a eclésia, ele disse a minha eclésia, a minha reunião, o meu povo vai ser chamado para fora. Para fora de quê Jesus queria chamar? Fora do sistema da época religioso, contaminado, né? Nós sabemos que esse sistema que hoje, esse evangelho que hoje invadiu o Brasil e muitos lugares, vem já de Constantino. Foi na visão de Constantino que fizeram a Santa Igreja de Deus, aí fizeram um prédio. As pessoas valorizam mais o prédio, o material, do que a igreja, que são as pessoas, né? Colocam cadeiras novas, coisa boa, enquanto muitos passam fome. A igreja de Deus se preocupava com ser e não com ter. Nós vemos no livro de Atos que a igreja, a eclésia de Jesus, ela se preocupava com o ser humano, era tanto que não havia necessitado no meio dela. Amém? Então, você já sabe, muitos já sabem, outros que não sabiam, no hebraico, Jesus ele não falou assim, ele falou, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha eclésia, e nem as portas do inferno, quer dizer, eu fundo o meu povo, o povo chamado para fora do sistema. Aí você pega o texto, porque ele não queria fermento dos fariseus, hipocrisia, tudo. Você pega aqui o texto para entender o contexto. Isso todo mundo pode fazer, é só ter vontade. Amém? E você vê por que Jesus falou isso, você vai entender no livro de Atos, capítulo 11, versículo 22, que ele diz, as portas do inferno prevaleceriam contra a eclésia dele, porque ela não teria um prédio, ela andaria por todo lugar, né? A igreja aqui, morre Estevão, o primeiro mártir da igreja, a igreja dispensa, essa eclésia que Jesus falou, eu falo igreja porque nós estamos acostumados, a eclésia que Jesus falou, onde tinha uma reunião deles, chamados para fora do sistema, então o sistema começa a perseguir a eclésia de Deus. Toda vez que você sai do sistema, o sistema começa a te perseguir, dizendo que tu é herege, que tu tá... Eles não querem perder essa coisa do dinheiro, da barganha, por isso que está essa bagunça, porque não é a eclésia de Deus, vem de Constantino, estão seguindo ali a visão de Constantino, não a visão de Cristo. Então que a igreja começa a ser dispersa, porque Estevão morre. Dispersa da onde? Dos lugares onde a gente se reuniu, a eclésia se reuniu, os irmãos, junto com Pedro e os outros. Então Estevão morre, começa aqui a perseguição, aí se cumpre. Aí você pega aqui o 16, se cumpre, nem as portas do inferno, porque Jesus sabia que isso aqui ia acontecer. Que eles iam ser perseguidos pelo sistema, porque eles eram diferentes, a eclésia não tinha prédio, não tinha uma sinagoga, era em qualquer lugar, e eles estavam falando sobre Jesus. Começa a perseguição em Atos 11, 22. A eclésia de Jesus é perseguida, o povo chamado para fora do sistema. Então o que acontece? Eles começam a fugir. Estevão morre, depois, né, em Atos 12, versículo 5, nós vemos Herodes se levantando, perseguindo, matou Tiago, e a igreja fugindo, onde chegava a igreja mostrando a glória de Deus, o poder de Deus através da vida dela. A igreja era viva, sangue vivo batendo, não era um prédio localizado não, era nas casas, era nos lugares. Isso não quer dizer que a igreja não possa ter um lugar, mas o que eu estou querendo tirar é esse misticismo de santificar lugar. O que santifica lugar é as pessoas, a igreja. Se eu pisar em cima do púlpito em pecado, eu profano qualquer lugar, minha casa, onde for, porque eu não sou. Então igreja na mente de Cristo, eclésia, ela é viva. Então eles fogem, começam a fugir, amém? Então aqui você vê isso em Atos, quando Herodes se levanta, manda Tiago, manda Pedro. Aí nós vemos a igreja reunida num lugar, o povo chamado para fora, orando por Pedro, né? Aí Pedro, acontece aquele